Petrobras acabou de divulgar o seu relatório de produção e vendas do segundo trimestre de 2024. Será que foi bom? Será que foi ruim? É o que a gente vai responder no vídeo de hoje. E eu convidei aqui o Vitor Pitts, da Suno Consultoria. Tudo bom, Pitts? Tudo bem, Thiago. Para me ajudar a fazer esse vídeo. Mas antes, Pitts, fala aí em 15 segundinhos o que faz a Suno Consultoria. Pessoal, a Suno Consultoria é um serviço personalizado para você que busca uma orientação a fim de melhorar o desempenho da sua carteira, a fim de ter melhores resultados nos seus investimentos. Então, se você quer ter um profissional acompanhando você, lhe orientando, a Suno Consultoria é para você. Tá bom, o link está aqui na descrição. Pitts, vamos lá. Quais são os dados que saíram da Petrobras e que a gente julga que são relevantes para o investidor? Tiago, tivemos aqui então a divulgação pela Petrobras do relatório de produção e vendas desse segundo trimestre, que acaba sendo uma prévia aí do resultado trimestral, e tem alguns dados aqui que acabam chamando a atenção, que eu queria ouvir um pouquinho mais de você. O primeiro dado aqui que eu destaco é em relação à produção de óleo e gás. Então a gente teve, no comparativo desse segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano anterior, um aumento de 2,4% na produção de óleo e gás. O que você achou desse aumento? É um bom aumento, a gente já vai ver, comparado com o trimestre anterior, que teve uma leve queda, teve alguns motivos por isso, teve algumas paradas técnicas, mas a Petrobras é uma das empresas do mundo, uma das raras empresas do mundo que tem aumentado a produção e ela, inclusive, Pitts, dá guidance de continuar ampliando a sua produção até 2030, muito por conta da riqueza do pré-sal, dos investimentos que estão sendo feitos. É uma das poucas empresas do mundo que consegue aumentar a produção sem fazer o chamado M&A, né? Sem fazer fusão e aquisição. Ela está conseguindo crescer com as reservas que ela descobriu ao longo dos últimos anos. Um crescimento orgânico. Crescimento orgânico. E lembrando, né, um crescimento orgânico de altíssima qualidade, uma vez que a qualidade do petróleo, do pré-sal, ele é muito bom, tanto em termos químicos, como também em custo de extração. Como fica lá nas profundezas, né, a pressão é muito alta e o petróleo ele jorra com força e isso reduz o custo operacional e faz com que a Petrobras hoje, por incrível que pareça, tenha um dos menores custos de extração de petróleo no mundo. Muito bom. A gente teve, como você comentou, essa redução de 2,8% frente ao trimestre anterior. Tem algum ponto aqui que talvez você queira destacar ou porque o trimestre anterior tenha sido um pouco mais forte? Assim, eu gosto sempre de comparar ou com o ano anterior, ou sobretudo a média móvel dos últimos 12 meses com a média móvel dos 12 meses anteriores. Porque a Petrobras ela tem várias plataformas e às vezes você desliga uma num trimestre, você faz uma parada programada, o que é do normal, qualquer indústria faz isso. Então, às vezes a produção daquele trimestre ela é menor, mas é um ponto específico, às vezes é um ponto fora da curva por conta dessas paradas. Portanto, Pitts, eu gosto de olhar a produção média móvel de 12 meses e na hora que a gente faz essa análise para a Petrobras, não necessariamente ela faz essa análise no relatório dela, mas a gente faz aqui internamente na Suno, a gente vê que a Petrobras é uma das empresas que tem conseguido aumentar a produção. Portanto, esse dado ele não é tão relevante, então eu não me preocuparia como investidor essa queda trimestral em relação ao primeiro trimestre, que tinha sido um primeiro trimestre já muito bom também. Muito forte. E talvez aqui um ponto que chame muita atenção, que em relação às vendas, porque até agora a gente estava falando em relação à produção, mas em relação às vendas, né, no mercado interno, a gente teve um aumento de 3,2%. E aí, quando a gente observa o dado anterior, a gente não tem um aumento tão elevado quanto essa produção. Sim. O que você acha que pode ter ocorrido aqui? A gente ainda não viu os números do balanço oficial, então tudo que a gente está falando aqui são suposições. Se a empresa produziu 2,4% a mais e vendeu 3,2%, ou ela se desestocou, né? Ou ela importou de fora petróleo e com isso supriu as necessidades do mercado interno. Me parece, Pitts, que é uma combinação dos dois, talvez até com peso maior na importação. Por quê? A Petrobras ela também disponibiliza um dado que você vai falar a seguir, que é o dado das refinarias. Fala aí o dado e depois eu vou dar o meu comentário. E tem outro dado que eu achei muito interessante aqui, que é o percentual de utilização do parque de refino. Então, a gente tem esse dado já divulgado pela Petrobras de 91%. Então, quando a gente observa isso a primeiro momento, é um percentual muito elevado. Então, a primeiro momento, intuitivamente, a gente pensa que é um dado muito positivo,
Mas para você, quais são os pontos de atenção aqui por conta desse percentual elevado? Como você falou, é um ponto de atenção que eu já vou falar também na conclusão deste relatório que a Petrobras soltou. Qualquer indústria, Pitts, tem lá seu percentual de utilização da capacidade produtiva. E uma indústria, ela opera bem entre 85% e 90% da capacidade de operacional. Né? Isso vale para siderurgia, vale para refinaria, vale para quase qualquer indústria. Muito menos que isso, você tem capacidade ociosa. Muito mais do que isso, a empresa começa a operar com riscos. Né? As pessoas estão sobrecarregadas, as máquinas muitas vezes não têm tempo de fazer as manutenções, os times começam a ficar mais estressados, não tem muita margem para erro. E quando eu vejo a Petrobras trabalhar com 91% de capacidade de refino, gera uma preocupação adicional, Pitts. Por quê? Porque o Brasil, ele, apesar de ser um grande produtor de petróleo, ele tem momentos que ele exporta, ou melhor, produtos que ele exporta e produtos que ele importa. Existem vários tipos de petróleo, né? E o Brasil é um importador de derivados de petróleo, mesmo porque o Brasil não tem capacidade de refinar todo o petróleo que produz. Então o Brasil ele importa diesel, importa gasolina, mas sobretudo diesel. E quando a Petrobras vende os derivados de petróleo no mercado interno abaixo do preço internacional, os importadores eles saem do mercado, eles param de importar. Porque para que eu vou comprar no mercado internacional por um preço e vender no mercado interno por um preço menor? Vou tomar prejuízo, estou fora dessa operação. É assim que qualquer empresário atuaria. E quando isso acontece, a Petrobras tem basicamente duas opções. Ou ela fala, eu também não vou fazer isso, e daí desabastece o mercado interno. Ou ela fala, não, eu vou subsidiar aqui a gasolina para o consumidor final, vou operar o refino com uma margem muito menor ou às vezes até prejuízo. Isso já aconteceu no passado recente, a gente ainda não viu o resultado da Petrobras, mas isso abre um questionamento. Quando a Petrobras está operando refino muito forte, significa que ela está, em muitos casos, substituindo a importação e provavelmente está vendendo combustíveis no mercado interno num preço abaixo do mercado internacional e possivelmente está operando no prejuízo, pelo menos a parte de refino. Então, é algo que a gente tem que ficar atento. Já teve um aumento no último trimestre, então isso me dá um conforto maior, né? Porque esse dado ele é do trimestre, mas ele não é do último mês. No último mês já teve um aumento ali, então isso deu uma aliviada na diferença dos preços de fora e dos preços que são praticados no mercado interno. Porém, eu acho que isso é um ponto de atenção. Uma das piores coisas que aconteceu na história recente da Petrobras foi subsídio de gasolina. Alguém pode falar, pô, Thiago, mas isso é bom para o consumidor. Mais ou menos, pessoal, porque ou desabastece o mercado interno ou a Petrobras vai ter que operar no prejuízo. Ela aguenta fazer isso durante um trimestre, 2 trimestres, mas ela não consegue fazer isso durante anos. Né? Na última vez, se não me engano, foi 2 anos e Exato. Transformou a empresa na empresa mais endividada do mundo. Os bancos internacionais não queriam mais emprestar para a Petrobras, teve que vir o Banco do Brasil, o BNDES, emprestar para dar um fôlego, e se não fossem eles, a empresa teria quebrado. E se a empresa não tivesse consertado a política que depois consertou, talvez tivesse botado em risco esses bancos, inclusive. Já tem a própria experiência, então talvez isso, olhando na ótica de investimentos, pela empresa já ter tido esse tipo de situação, talvez a gente espere que tenha uma atenção um pouco maior em relação a isso. Né? Portanto, assim, resumindo aqui a minha conclusão, olhando esse relatório de produção e vendas. Nada mudou, a produção veio ok, beleza, está crescendo um pouquinho ali, o que é bom. Eu acho que só um ponto de atenção que os investidores têm que ter é essa questão do preço do combustível, que a gente já viu o preço aumentando um pouquinho na bomba ao longo do último trimestre. Então, não necessariamente o que a gente vê no resultado trimestral vai ser a realidade da empresa, porque a empresa já fez alguns ajustes. Mas eu acho que é um ponto de atenção que os investidores têm que ter a respeito dessa política de preço da Petrobras, que não me preocupa tanto quanto o preço do petróleo cai. Agora, quando o preço do petróleo sobe, o dólar subiu, o preço do petróleo está se mantendo num patamar até que alto. Então, isso aí pode gerar uma necessidade de aumento de preço. Será que o governo vai aumentar? Vai aumentar lentamente? Ainda não está muito clara a política de preços atual da Petrobras e é um ponto de atenção. Já teve um pequeno aumento,
já aliviou um pouco essa pressão que eu descrevi agora há pouco, mas é um ponto de atenção. Não acho que é uma preocupação enorme, mas é algo que os investidores têm que ficar atentos para ver se isso não se transforma num padrão ou se, inclusive, não se deteriora. Né? Então, é um ponto de atenção que os investidores têm que ter. Pitts, muito obrigado. E fala um pouquinho mais da Suno Consultoria. Quem quiser entender um pouco mais, clica no link abaixo. A Suno Consultoria é um serviço personalizado que temos aqui na Suno. Então, se você sente insegurança em relação aos seus investimentos, se você não tem tempo para acompanhar sobre as empresas, não consegue ler os relatórios, a Suno Consultoria pode ser a solução para você. Aqui na Suno Consultoria, a gente traz as melhores recomendações para você estar atingindo seus objetivos, respeitando o seu planejamento e respeitando o seu perfil de investidor. Então, estamos à disposição. Caso você queira conhecer um pouco mais, o link está aqui embaixo. E, ó, pessoal, a Suno Consultoria praticamente triplicou nos últimos 12 meses, né, Pitts? E acho que muito disso é o próprio boca a boca dos clientes que estão muito satisfeitos. Então, vou botar aqui um link para vocês conhecerem um pouco mais da Suno Consultoria. Beijo grande.